Fala pessoal, como é que vocês estão? Esse vídeo aqui, tudo montadinho, tudo bonitinho, é mais para mostrar as funcionalidades desse cluster, tá? Vou tentar lembrar de tudo aqui, passar as páginas de configuração. Então aí para dar ideia, né? Quem realmente quiser um cluster desse, o que é que danado esse cara é capaz? Se é só uma telinha bonita ou ele tem mais coisas. Então vamos lá, de cara. Essa tela aqui foi o que me fez trocar o meu cluster digital antigo por essa, tá? Foi essa telinha aqui com esse grafismo redondinho e tal. Então, de cara, quem tiver o TSI manual, feito é o meu caso aqui, meu cluster antigo não mostrava as marchas, tá? Ficavam dois tracinhos, ele só mostrava quando você tinha o DSG. Então, bola fora aí do antigo, né? Esse daqui, ele mostra as marchas assim, ele está em neutro aqui. Por exemplo, se eu colocar na primeira, ele não mostra. Mas quando eu começo a andar, instantaneamente já aparece aqui 1, 2, 3. Então esse cluster aqui, ele consegue sim mostrar as marchas que estão no seu câmbio manual, não só no DSG. Então para mim isso aqui já foi show de bola em relação ao que eu tinha, tá? Então cuidado, quando você for comprar, se você não for comprar pelo link que eu coloquei aí, pergunta isso ao cara, tá? Eles têm que dizer, porque o meu antigo ele falou, antes de eu comprar, que não mostrava as marchas, no caso do manual, tá? Então essa telinha aqui, eu consigo customizar dos dois lados, tá? Então usa sempre os controlezinhos aqui, é bem tranquilão. Então aqui você tem as páginas de configuração. Nessas configurações aqui, você consegue customizar corzinha desse ponteiro, cor essa listinha vermelha aqui embaixo, você consegue customizar também. Então vamos lá, o que é esse ambiente light aqui? Ah, é as linhas, tá vendo? Então você consegue botar aqui várias cores, tal, customiza, parará. Isso é o que ele chama de ambiente light. O que é que a gente tem mais aqui? Manutenção é se você quiser zerar os serviços de manutenção. O legal é que ele já faz isso por aqui. Lembra que eu falei que o meu não tem mais aquele botão aqui? Que para você zerar, você liga o carro segurando aquele botão. Pronto, aqui ele já faz isso pelo menu. Coisa legal, né? Dashboard Type. Esse Dashboard Type ele só vai mudar quando você tiver em outro grafismo, que é aquele que tem o velocímetro de um lado e o contagiro do outro. Já já eu mostro. Então, de normal ele vai até 260 km por hora. E se você colocar aqui no modo esporte, no esporte, aí ele vai até 320. Mas aqui não mudou nada, né? Vai mudar na outra tela lá. Então eu vou mudar aqui para o normal, deixar como estava. Quando a gente chegar lá na outra tela, aí eu mostro direitinho. Então vem setar hora, versão do cluster, né? Do firmware e tal. Isso aqui foi legal porque eu precisei fazer uma atualização. Já já eu falo mais um pouquinho. O que é que a gente tem mais? Brilho, né? Ele permite que você defina um brilho para o dia e para a noite, e isso ele vai ativar automaticamente, né? Quando você estiver lá com sua chavinha no modo alto, então ele vai saber quando é dia e quando é noite, né? Quando ele precisar acender o farol. Então você define aqui o nível de brilho, isso é legal também. Então Pointer Styler aqui eu acho que é só cor, isso, exatamente. Você pode seguir o ambiente, né? Dizer sim ou não. Ou pode definir aqui a corzinha que você quer. Tá vendo ali mudando? E o legal desse grafismo aqui redondinho é que a cor do ponteiro ele dá uma sombra, né, para próximo dele. Então isso é legal também. Tudo questão de customização. Eu gosto do vermelho. A câmera aqui do celular não tá dando muito vermelho, mas é vermelho, tá certo? Deixa eu ver, vamos lá. Sair daqui. O que é que a gente tem mais? Então Car Color já sabe, né? A corzinha do seu Golf, o meu é branquinho, então é o que vai aparecer lá quando você tiver um carrinho desenhado. Então você pode definir também a cor do seu carro. Esse cara aqui, eu acreditava que era para você modificar de lado, direção lado direito, mão direita e mão esquerda, né? Para aqueles países lá que tem a mão diferente da nossa. Você pode deixar o alto ou definir aqui o que você quer, que não vai dar para ver. Só quando eu defino. Só que eu mudo isso aqui e não muda nada no display, tá? Então eu vou deixar em alto mesmo. O que mais? Aqui na parte de línguas, né? Então para quem queria saber, ele tem sim a opção de português. Vou selecionar. Mas eu não gostei por
por causa disso aqui. É melhor explicar, é melhor mostrar do que explicar só, né? Então vamos lá. Veja como ficou aqui essa formatação de texto. Do lado de cá, o tamanho da palavra. Se você seleciona português, ela diminuiu, né? Perfeito, tranquilo. O problema é quando acontece ao contrário, quando essa palavra aqui aumenta. Então vou dar um exemplo aqui, já consegui achar. Então, você vê que é uma livre tradução, tá? Eles não tiveram um zelo muito grande em formatar o texto para o tamanho do texto para os campos, tá? A nossa língua aqui, às vezes, uma palavra em português, ela tem uma tradução ou um sentido maior em português. Então, foi o que aconteceu aqui, né? Então, é só aqui que vai ter esse problema. Por exemplo, se você selecionar essa unidade aqui, consumo elétrico de conforto, olha como vai ficar no display. Ele pegou a palavra conforto, botou só o CO e já uniu com LH, que era o final da frase, né, lá do texto. Então ficou essa coisa feia aqui. Então por isso que eu não estou usando português, para mim não fez muita diferença. Mas tem a opção, né, para quem gosta de tudo traduzido. Claro, se você for escolher alguma coisa para ficar aqui que seja pequeno, perfeito, não tem problema nenhum, vai ficar tudo bonito, maravilhoso. Mas eu não gostei desses detalhes, né? Eu acredito que tenha outros problemas durante todo o painel. Mas como eu já tinha encontrado esse daqui, eu já decidi que eu vou ficar em inglês, beleza? Mas tem o português aí e eu vi que tem painéis que não tem essa opção. Então vamos continuar aqui. Continuando aqui, o que é que temos mais? Som de inicialização. É um sonzinho bem chato, tá? Não é agradável, por isso que eu desabilitei. É toda vez que você ligar o carro, ele vai fazer esse som. Então, é a gosto também da pessoa. Então, ícone do modelo, deixa eu ver o que é que ele tem aqui. Só tem a opção alto. Eu lembro que no meu outro cluster eu conseguia modificar isso aqui para o R-Line e o GTI. Esse daqui não achei. Talvez nesse mostrador aqui não faça, nos outros a gente dá uma olhada. Então, conexão Bluetooth, ele só faz dizer se você está conectado ou não nesse equipamento, tá? Não é o Bluetooth do teu som. O que é que ele tem mais aqui? Conexão Wi-Fi, essa é a conexão do Miracast dele, tá? Então ele já dá a senha ali, já dá o IP, tudinho. Então isso aqui já eu mostro o Miracast, né, para replicar a tela do celular. Então seleção do modelo aqui é do carro, tá? Então aqui você pode escolher CC, Teramon, Taiwan, Parará, Bora, tem um monte, tá? E ele muda realmente o carrinho na inicialização. Selecionado o modelo do carro, ele já não muda, tá? Você precisa reiniciar o carro, ele tem que ficar um tempão desligado, e aí só nesse reboot completo mesmo é que ele mostra o carrinho novo. Quando eu fiz a atualização do firmware dele aqui, ele corrigiu o que eu precisava, e quando eu vi, voltou com um Passat CC. Aí eu disse, puta merda, me lasquei. Mas não, era só ter mudado, era só mudar aqui, feito eu fiz. E eu liguei e desliguei pensando que ia mudar, não mudou. Mas ele precisa desse reset um pouco mais longo para o sistema iniciar com essa seleção aqui, certo? Fica a dica aí. Aqui na calibração, quando eu fiz a atualização de firmware dela para corrigir um problema na RPM, que estava dando um valor discrepante, só nessa tela, tá? Nas outras telas estava tudo perfeito. Então veio essa calibração aqui de velocidade, que não tinha no firmware antigo dele. Então essa calibragem do tanque de combustível, você diz ao carro, ao cluster aqui, acredito eu que tem a ver desculpa, com essa informação aqui digital, você diz ao cluster que seu tanque tem 50 litros. Acredito que outros carros que utilizam esse mesmo sistema operacional aqui tem uma litragem diferente. Então, para deixar essa proporcionalidade aqui ok, com o sinal que está vindo da sua bomba, você pode modificar essa informação aqui, tá? Eu vi pessoas falando que quando o tanque estava cheio, ficava um quadradinho desse vazio. Pode ser isso, tá? Inclusive a pessoa falou, que relatou esse problema, que quando ele mudava o carro, a seleção do carro, colocava lá, vamos lá, um Tiguan, estou dando exemplo, ficava normal. Então o Tiguan pode ter uma litragem maior e poderia ser essa configuração. Mas você pode vir aqui em calibragem e dizer a litragem do seu carro. Eu ainda não enchi o tanque para saber se eu vou ter esse problema, tá? Mas se eu tiver, eu posso corrigir aqui. Acredito eu que seja assim. A calibração de velocidade é a mesma coisa. Se você vê que tem alguma coisa aqui diferente dessa velocidade, ou para sua central, que aqui eu vi que está bem casadinho, ou se, por exemplo, você aumentou o diâmetro das suas rodas, tal, e você quer uma velocidade, você passou aqui a 30 e na lombada eletrônica disse que você passou a 28, você pode compensar aqui essa calibração com negativo, tá? Então deixa eu ver aqui.
quando fica o quadradinho pequeno aqui, tá vendo? Você pode dar -3 aqui na calibração da sua velocidade. Então, uma coisa legal que esse firmware aqui colocou. Então, pode ser que esse negócio do tanque de combustível também se resolva por aqui. Vamos lá, modo de engenharia, que eu não notei o que é que isso aqui faz de diferente. Eu não notei nenhuma diferença ativando ou desativando. Eu estava tendo problema para atualizar o firmware, mas era o nome do arquivo dentro do pendrive. Com isso, off ou on não fez diferença, tá? E só tem essa opção também. Modo corrida, também não noto diferença quando eu ativo, pelo menos nesse grafismo aqui. Depois a gente tenta em outro. Luz ambiente, ele também vai mudar as cores aqui. Ah não, a gente já estava, né? A gente já fez o ciclo aqui completo. Deixa eu ver. Isso, manutenção. Pronto. Isso é a parte de configurações. O que é que a gente tem mais aqui? A gente tem a parte de espelhamento, tá? Ele coloca a coisinha do GPS aqui, mas é a parte de espelhamento. Acho que já eu falo melhor dele. Vamos passar mais aqui. Aqui eu tenho os grafismos, tá? Eu acho que é a parte mais interessante aí para quem quer ver o que é que vai agradar mais na tela. Então, classicão. Esse daqui, os ponteiros, tudo volta para o meio. Inclusive um usuário perguntou se ele consegue colocar o espelhamento da tela no meio. Então consegue, tá? Então tudo que eu fazia na configuração com a telinha aqui ou do lado de cá, você consegue fazer no meio quando tá com esse grafismo aqui. Inclusive você deixa ele maior. Outro grafismo, vamos lá para outro grafismo aqui. Esporte é o que a gente tava, então tem esse esporte arco-íris. Eu deixei em português, foi. Putz, é por isso que tá feio assim. Deixa eu voltar. Nossa, coisa feia. Esporte arco-íris elástica, viu? Vamos lá. Nossa, perdendo tempo aqui. Deixa aqui. Línguas. Esporte arco-íris. Foi lasca essa, viu? Vamos lá aqui. Então, Sport Rainbow fica mais bonitinho, né? Para não deixar arco-íris. Então é esse grafismo aqui. Parece uma moto, eu não gostei, tá? Então fica aí a gosto da pessoa. Eu não gostei desse. O que é que nós temos mais aqui? E em todos esses grafismos que a informação de velocidade, conta-giro fica no meio, você pode configurar o que vai ficar de um lado e do outro, tá? Então, quando você seleciona a primeira vez, você pode dizer o que vai ficar aqui, inclusive o telefone, o status do carro, tá? Tá aqui o golfinho desenhado. Quando você quer ir pro lado de cá, eu penei para saber disso aqui, tá? Não vem um manual para você ver essas coisas. Então, tá do lado de cá, aperte e segura o OK, tá? Do seu volante. Aí ele vem para cá. Foi meio que na sorte, tá? Eu pensava que o que tinha aqui ia ficar desse jeito e eu só podia configurar um lado. Então aqui você pode também dizer o que você quer que fique desse lado, tá? Aí não aparece aqui o carro porque já que eu selecionei essa opção de deixar o status aqui, ele já não aparece mais essa informação do lado de cá. Beleza? Fica essa dica também aí, para você não ficar procurando a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui o que tava, que é o computador de bordo. Então aperta e ele volta para cá. Aperta o OK de novo, aí ele volta para o lado de cá. Então vamos aqui novamente para os grafismos, que é esse coisinha aqui, perfil. Então tem esse Sport Racing aqui, também não gostei, tá? Quando acelera faz isso de cima para baixo. Não gostei desse também. O que a gente tem mais? E tem o digital, né? Nesse digital ele vai deixar essas informações do centro. Aí a pessoa perguntou, será que fica na tela toda? Então é nesse display aqui, nesse mostrador, que ele vai conseguir deixar um vídeo em tela cheia. Então você vai ter que deixar aqui na opção de mapa. Aqui, pronto. Aí desse jeitinho aqui, o que você replicar na tela, ele vai replicar em tela full aqui, certo? Então tem o velocímetro aqui. O contagiro que não ficou muito legal, tá? Essa faixinha aqui. Então para quem gosta do contagiro para saber rotação, hora certa de passar marcha,
ficou só essa faixinha. As informações aqui de computador de bordo, posição do câmbio, a marcha e líquido de arrefecimento, tá? Então é interessante para quem quer, sei lá, colocar o Waze aqui, tá? Espelhar a tela do Waze, você quer ficar de olho no mapa aqui. Então é a única forma que eu acho interessante. O que é que nós temos mais? Então aqui ele volta para o modo clássico, nesse daqui, e aí você vai trocando essas informações de dentro dos círculos, tá? Então digital aqui a velocidade, esse eu gosto também, era o que eu utilizava, era exatamente esse aqui que eu utilizava no outro cluster. Não, perdão, não é esse não. O que eu usava no outro cluster, cadê? Era esse daqui, Economic e Range, exatamente esse. E aqui no meio, como eu perdi a velocidade digital, ela fica aqui, ó, muito pequenininha aqui embaixo. Aí eu vim aqui na parte de consumo, em vez de deixar consumo, eu colocava a velocidade, cadê? Speed, eu deixava isso aqui. Aí ficava assim. Aí eu acho essa velocidade muito pequenininha. Eu acredito que esse grafismo aqui seria perfeito se essa velocidade fosse maior, tá ligado? Para impressionar, para ficar melhor de ver. Então era praticamente esse grafismo que eu utilizava no meu outro cluster, tá? Então vamos lá, o que é que nós temos mais aqui? E tem o último, que é o Econômico. Não, não é o último não. Tem esse Economic, que ele mostra um gráficozinho aqui de como você está dirigindo. Não acho muito legal de entender, então não achei bom. E tem esse daqui que é o Navigator. Então aqui ele vai dando as ruas quando você está dirigindo, e aqui a bússola do carro. Essas ruas, essas informações aqui vêm da sua central, tá? Vem do seu GPS embarcado. Então você tem que ter a MIB com o nav, tá? Ele não vai jogar nada do navegador daqui para cá. Ele só pega essas informações. É semelhante ao que o cluster original mostra na telinha pequena, tá? Então não vá pensar que aqui ele vai colocar o mapa da MIB, não. E aqui retorna. Então, de informações aqui, acredito que essas sejam as principais, né? Essas telas. Vai ficar aí muito a gosto da pessoa. E aí fica as outras configurações para você fazer de um lado e do outro da telinha, tá? Quando você for utilizar esse formato central. Aqui é o que eu mais gosto, tá? Eu troquei por causa desse grafismo aqui. Aí uma coisa que eu achei bem legal nessa tela é que quando você vai acelerando, vou mostrar aqui, ele vai subir uma coisinha verde aqui. Aqui tá verdinho, tá? Assim, aí quando você vai acelerando mais, vai ficando amarelinho. Aqui vai ficando um pouquinho laranja já perto do vermelho, até que aqui ele fica vermelho, tá vermelho pra mim, tá? É porque a câmera mostra diferente. Até que ele chega nesse ponto aqui e fica piscando assim. Então eu achei isso aqui bem esportivo, tá? Deu uma sensação nova de dirigibilidade aqui. Gostei muito, muito mesmo. Aí o que sobra de configuração é o que você pode deixar de um lado e do outro aqui, tá? Isso aqui é legal, quando abre uma porta, tudinho, ele vai mostrar, ele faz o grafismo aqui, deixa eu mostrar, fica melhor, né? Então aqui, ó, abrindo a porta, abriu mala, abriu capô, então fica bem legal essa coisinha aqui. Você pode deixar sua música lá. Isso aqui não acho legal, né? Então você deixa alguma informação que seja útil. Isso aqui é caso você queira replicar a tela do seu celular, então você coloca um Waze da vida aqui. Já já eu vou fazer o teste com outro celularzinho que eu trouxe aqui. Ixi, tá preto. Liga aqui. Então eu vou replicar a tela, vou colocar um vídeo aqui para ver como é que fica. Rodar um vídeo em 4K de um drone. E do lado de cá, quando você quer, aperta e segura aqui o OK, que aí ele vem para a seleção do lado de cá. Aí isso aqui é temporário. Quando você vem para cá, se você deixar sem mexer, ele vai e volta para lá. Então seleciona aqui o que você quer. Eu gostei de deixar essa questão do computador de bordo, né, para dizer o consumo que eu estou fazendo. Cadê? Já que eu tenho range aqui embaixo, ó, bonitinho aqui, enquanto eu ainda ando para acabar meu tanque. Cadê? Aqui. E dando OK, apertando aqui o OK, você consegue mudar desde o acumulado, né? Seu consumo médio acumulado, seu consumo médio desde que você abasteceu, e o seu consumo médio toda vez que você inicia o carro. Então eu gosto sempre de deixar esse carinha aqui. Então
Aperte, segura, ele volta para lá, apertou OK, aí ele volta para a seleção de cá. Então vamos ver como é que se comporta agora rodando um vídeo daqui. Aí eu acho que eu já falei todas essas telas. Aqui tem aquele, como se fosse o seu consumo instantâneo, tá? Então isso aqui, quanto maior, é porque o seu consumo está alto, então ele vem daqui até aqui, certo? É como se fosse o seu consumo instantâneo, já é outra informação que ele dá nessa tela aqui. Seu computador, seu controle de cruzeiro aqui funciona direitinho, ele muda para cá, então tem os modos, né? Controle de cruzeiro adaptativo e tal. Então, adaptativo não, nosso não é adaptativo não, pelo menos o meu não é. Então é aquele que você define só uma velocidade constante e o limitador de velocidade aqui. Beleza? Então ele faz isso, deixou o off aqui e ele coloca o meu odômetro. Tá com 67 mil, 8 aninhos. Então vamos agora para esse espelhamento de tela aqui para ver como é que ele se comporta. O espelhamento de tela dele está sempre ativo, tá? Inclusive nesse modelo aqui ele já é embutido dentro do cluster e até a antena Wi-Fi já é embutida também. No outro cluster que eu tive, eu tinha que usar a saída HDMI do cluster e colocar um Miracast na ponta. Ele veio com Miracast, mas um Miracast de 2.4 GHz. E aí ficava o Waze engasgando. Eu precisei comprar outro Miracast de 5 GHz para aí ficar legal. Esse daqui não, já tem tudo aqui. Qual é o problema do outro? Eu tinha que colocar tudo nessa lateral aqui, ficava uma danação de fio, puxar a antena do Miracast aqui para cima, uma dor de cabeça. Esse daqui já está tudo embutido. O que é que você precisa fazer aqui? Vamos ver a qualidade. Você vai achar a rede Wi-Fi dele, esse Rcast aqui. A senha já tem ali, tá? Se você deixar em tela cheia, ela já fica ali. Vamos deixar em alto foco aqui, pronto. Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então lá. E 8 conecta. Claro, não vai ter Wi-Fi, né? Desculpa, não vai ter sinal de internet. Por isso que ele dá uma mensagem. No seu celular pode dar uma mensagem. Aí você diz que quer manter a conexão. Então você procura aí no seu celular. Cada celular vai ter uma forma, né? Um desse daqui do Poco, da Xiaomi, é transmitir. Então ele vai procurar, já acha aqui o nosso amiguinho. E aí é só esperar. Demora um pouquinho na primeira conexão. E aí ele já foi ali para a telinha, tá? Fica aqui em cima, tá? Depende de cada celular. Fica aqui o controle lá do espelhamento. Então se você quer desativar tal. Aqui eu vou colocar um vídeo. Já estava aqui um vídeo em 4K de um drone. Deixar. Tá rodando, tá. Então ele já fica ali. Aí nesse grafismo aqui ele não muda o tamanho, tá? Então nesse Poco eu não consegui achar essa configuração, mas no S9 eu consigo mudar a proporção quando eu estou espelhando a tela. E aí ele ficou esse quadradinho aqui completo, ficou muito legal. Mas eu não consigo aumentar. Por que eu estou falando aumentar? Porque se eu mudar aqui de grafismo, por exemplo, eu for para essa clássica aqui mesmo, que aí vai ficar os dois normais lá, você seleciona aqui para ficar passando seu vídeo. Aí se você apertar o OK daqui, ele afasta um pouquinho e deixa a tela maior. É legal também. Aí outra forma do espelhamento é você trocar o tipo de visualização de viewer dele e colocar esse digital. Aí nesse digital você vai ficar com a tela toda cheia aqui. É legal para quando você está espelhando o seu Waze da vida aí, certo? Então fica bem legalzinho aqui para quem gosta desse formato. Eu continuo gostando aqui do modo esporte. E quando eu precisar espelhar alguma coisa, deixar aqui e deixar essa função. Então é isso. Eu acredito que eu tenha falado de todas, né? Pode ter alguma modificação a mais aqui se você colocar, por exemplo, nesse modo Sport Race aqui, que é esse feiozão. Não vai ter diferença. Colocar aqui o GPS, pronto, mesma coisa. Acho que aumentou um pouquinho aqui por causa do formato dessa área. Mas fora isso, não vai ter muita alteração. O digital, Gear Speed e esse Spot Rainbow aqui, que parece uma moto. Cadê como é que ficou aqui?
não ficou menor ainda, né, o quadradinho. Então, pessoal, acredito que é isso. Tentei mostrar tudo aqui que eu lembrei e falar as diferenças que eu achei em relação ao outro cluster que eu já tinha. Tô gostando bastante, principalmente agora por eu ver a marcha que eu tô, tá? O outro não tinha essa função. Fiquei com muita raiva do outro fabricante, né? Do tal EZ Retrofit, porque ele abandonou, né? Largou o barco, não tinha mais atualização, não tinha mais suporte nem nada. Então qualquer coisa que você quisesse até pedir, solicitar, achar, e o pessoal achar que fosse bom e ele modificar para fazer um firmware novo, não existia mais. Ele não responde na página do Facebook. A loja dele no AliExpress não existe mais, então não valia a pena permanecer. Esse daqui eu tive o problema da RPM, a RPM dele normal nessa tela ficava em torno de 1100 mais ou menos, e esse limitador que a gente tem quando o carro está parado, que chega a 3900, estava chegando a 5000 só nessa tela. Se eu fosse para qualquer outro grafismo, perfeito. Então fiz um vídeo, mostrei para eles esse problema. No outro dia eles estavam me mandando firmware novo e aí corrigiu, ficou toda perfeita a tela. Então é uma loja legal mesmo, de confiança. O equipamento até agora perfeito, que eu tenho andado no dia a dia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha lembrado de falar tudo, né? Todas as configurações de todas as telas. Se eu esqueci de alguma coisa ou se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei, bota aí nos comentários que eu tento lembrar e responder. Se você não é inscrito no canal, aí se inscreve, isso ajuda bastante, tá? Curte, compartilha e até a próxima aí. Vou trazer mais coisas de tecnologia lá pra casa, né? Fechadura digital e tal. Então acompanha aí o canal. Valeu! Cena pós-créditos de Vingadores. Mentira, é que eu esqueci de falar isso aqui, tá? Então pra não deixar lá pelo meio do vídeo, lembra que eu falei dessa dashboard type aqui? Então tá normal, né? Vai até 260. Se você colocar aqui no modo Export, aí ele transforma aqui em 320 e muda um pouquinho aqui do grafismo, tá? Não sei se deu para notar. Deixa eu colocar de volta no normal. Olha como é que muda aqui a RPM, deixa uma coisinha mais vovô, né? E quando você coloca aqui no esporte, modifica aqui e modifica aqui. Então era isso aqui que eu esqueci de falar. Beleza? Valeu!